O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal, levou uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo é o Senhor. Senhor. Meu irmão, minha irmã, é preciso recordar que não há outro Salvador, não há salvação fora de Cristo. Jesus é o Senhor. Recomendo aí uma leitura muito boa de uma carta bem breve da Congregação da Doutrina da Fé, na época do pontificado do Papa João Paulo II, escrita pelo cardeal Ratzinger, que foi o futuro Papa Bento, onde a declaração Dominus Iesus. É bem pequenininha, você pega na internet, precisamos ler. Jesus é o Senhor. Que é o domingo, né, o dia do Senhor. Dies Domini, né? Então, você, Dominus Iesus, Jesus é o Senhor. Por quê? Não há outro Salvador. Não podemos nos enganar. Isso não vem de mim, de você. Isso não é imposição dos cristãos. Isso é o cristianismo. Só há um que salva, Jesus Cristo, Deus feito homem. Então, em um determinado momento, no meio de um diálogo ecumênico, é claro que nas propostas que existem em religiões, existem propostas de salvação. Sim, a igreja estabelece um diálogo ecumênico, porque existem aí propostas de salvação, de se procurar o bem, mas não há um Salvador. Então a igreja que estabelece o diálogo ecumênico, quer falar com todas as religiões e tal, né? Esse diálogo também interreligioso, o ecumenismo e o diálogo interreligioso. O ecumenismo acontece com as religiões, né, as igrejas cristãs, e o diálogo interreligioso com as outras religiões. Mas então a igreja, claro que tinha que declarar a verdade, não há outro Salvador.
Maomé não salva, Buda não salva, o espiritismo, o reencarnacionismo, só quem salva é Jesus Cristo. E naquele momento fala assim: nossa, mas isso é um absurdo. Até mesmo gente dentro da igreja. Então a igreja precisa deixar claro que todo homem busca salvação, tem as propostas de salvação, tem as tentativas de salvação, mas só um é o Salvador, Jesus Cristo, e Ele é o Salvador e a salvação. Isso só se realiza nele. Jesus não aponta o caminho, Ele é o único que pode dizer: eu sou o caminho. Isso aqui é importante para nós, no meio de tantas falsas propostas que hoje tem por aí. Então a igreja afirmou, e isso foi então aí uma dificuldade. Olha, afirmando o óbvio. A igreja quer ter a exclusividade da salvação. A questão não é essa, só há um Salvador. Não há outro nome pela qual possamos ser salvos. E até quem não conhece Jesus Cristo será salvo por Jesus Cristo se tiver vivido uma vida conforme a reta razão e consciência. Porque não há outro Salvador. Então Jesus Cristo não é um caminho entre outros. Paulo, quando foi pregar em Atenas, foi pregar na Grécia, ele falou: olha, eu vou aqui trazer para vocês mais um Deus, para que vocês possam escolher. Não, o único e verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e o Filho se fez homem. Não há outro Salvador. Então não é uma opção, é uma opção de eu aderir, mas não há opção de salvação fora de Cristo. Então a igreja afirma isso, é importante, porque há uma pregação laxa, morna, que muitas vezes se passa por aí, de que fala: olha, tanto faz você estar com Jesus ou não, importante é você ser uma pessoa boa, não jogar lixo na rua, você preservar a natureza, você ser uma pessoa educada no trânsito, e assim você vai para o céu. Não é tão fácil assim, nem é tão simples assim, e nem é suficiente para chegar no céu. Tanto faz você estar na missa, meu filho, como você não ir na missa. O importante é você não fazer o mal. Não é suficiente para entrar no céu. Eu preciso de Jesus Cristo. E quando um pagão fala isso, não é escândalo. Quando um católico crismado fala isso, que tanto faz, experimente entrar em qualquer casa na sua rua. Não, tanto faz, eu entro em qualquer uma. Quando você vai na escola, não, pega qualquer criança, tanto faz, não precisa ser seu filho. Quando você sair da missa, você entra em qualquer carro para ver o que vai acontecer com você. Vai, leva uma bala ali. Não, então tanto faz seguir Jesus, e assim. E vendemos Jesus pior do que Judas, por muito menos do que 30 moedas. O único que é capaz de salvar, e falamos: não, tanto faz você aderir a ele ou não. Não, você é livre para aderir, isso é verdade. O evangelho não é imposto, é proposto. Mas quem não segui-lo, não vai chegar no mesmo lugar de quem está seguindo ele. À direita, os benditos, à esquerda, os malditos. Está lá em Mateus 25. Isso não pode ser mudado. Não podemos pregar o evangelho diferente. Isso acontece mesmo na igreja. Então se revoltaram com o cardeal, porque ele falou: não, só é um Senhor, só um Salvador. Nós temos o diálogo com todas as religiões, mas não há outro Salvador, e nenhuma outra religião tem um Salvador, e nenhuma outra seita ou outras crenças, só Jesus Cristo. E aqui, meu irmão, minha irmã, no meio dessa tormenta de falsas doutrinas, eu e você temos que afirmar que Jesus é o Senhor, e ao nome de Jesus, e só ao nome de Jesus, se dobra todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. Essa pregação de um Cristo híbrido, de um Cristo estranho, é que levou muita gente para a tibieza, muita gente para um comportamento laxo, para um segmento de Jesus mais ou menos morno. Porque se tanto faz, para que eu estou fazendo? Não. A firmeza na fé
ela é uma verdade que nos ultrapassa, que não vem de nós. Ela não é subjetiva, ela é objetiva. O Cristo de fato, Deus se fez homem na história, nasceu de uma mulher, carta aos Gálatas, viveu entre nós como nós, exceto no pecado. Ele é o Senhor e toda autoridade, a carta aos Colossenses, toda autoridade foi dada a Ele, por Ele tudo foi criado e para Ele, Ele é o primogênito da criação, e nós somos remidos pelo sangue da sua cruz. Posso aderir ou não, mas não posso pensar que há salvação fora dele. E essa é a pregação mais perigosa. Não é a que nega Cristo, é que coloca Cristo como mais uma opção. E isso tem até na família dos católicos. No começo da igreja, se negava a Cristo frontalmente. Aí o diabo foi e mudou a estratégia. Não, você pode ficar com Cristo. Você gosta de Cristo? Maravilha. Cristo é um cara legal. Cristo foi o melhor dos homens. Peraí, isso aí não é suficiente não. Cristo é Deus. Isso não depende de mim nem de você. É antes de mim. Porque a preexistência do Verbo é eterna. Acabamos de ouvir na carta aos Colossenses. São Paulo está falando isso. É além de nós. João Batista vai dizer, aquele que existia antes de mim, passou adiante de mim. Então hoje, a doutrina nociva é colocar Cristo como mais um produto do supermercado. Então a religião self-service, você pode passar lá e escolher Cristo, e pode escolher algo que é anticristo, e muitas pessoas convivem, afirmando Cristo e negando Cristo. Não estou dizendo de pecado, eu estou falando de doutrina. Pessoas que tentam conciliar o inconciliável. O Cristo falou algo, mas aí eu vou e falo outra coisa. O Senhor disse que tal coisa é necessária, mas eu falo, mas não é assim, não é bem assim, pode ser mais ou menos assim. Esse Cristo híbrido é que tem levado muita gente a uma fé morna e muita gente a sucumbir na fé, e por isso que nós estamos na apostasia, que é essa perda gradual da fé, que ela não chegou de uma forma violenta, é como a ferrugem, ela não quebra o ferro de uma vez, como uma pancada, ela vai corroendo, e quando você vai ver a fé daquela pessoa, é só poeira. Você dá um peteleco, o ferro que era forte, ficou só a poeirinha da ferrugem. É assim que vai. Não, você pode ter sua cruz, aí ter a imagem do Cristo, mas você pode ir ali, pode estar ali e participar de um bando de coisas que nega o credo que vamos rezar logo agora após a homilia. E a pessoa vai. Nenhum culto protestante que são cristãos eu posso ir. O Papa João Paulo II deixou claro isso na Eclésia da Eucaristia. Porque eu não posso gerar ambiguidade em relação à missa. E um católico que vai em uma ceia protestante dá a entender que a missa e a ceia têm o mesmo valor. E não tem mesmo. Porque ali é o pão da padaria, como você tem na sua casa, que você pode abençoar como pastor. Porque o pastor não foi ordenado em nada. Não é sacerdote. Ali qualquer um pode fazer, numa reunião fraterna em casa, uma ceia, proclamar a palavra. Isso é bom, é agradável a Deus, mas não é o sacrifício de salvação, a nova e eterna aliança. E o Papa falou, para não gerar ambiguidade, o católico está proibido. Não, mas tudo bem, é meu amiguinho, é não sei o quê, aí vai, aí começa. A questão, meu irmão, minha irmã, não é de estabelecer uma oposição por uma oposição à carne, é de permanecer na verdade, o esplendor da verdade. Outra encíclica maravilhosa do Papa João Paulo II, mas leia a Dominus Jesus, ela é bem pequenininha, né? Então, vou pedir para a Camila lá, isso, Camila e o Vitor, levanta o braço ali, vocês podem pegar com ele no final o link. Eles vão indicar ali, na Pascom, aqui também, né? Bota aí. E é importante ler nesse tempo, onde se tem os salvadores,
onde se tem caminhos de salvação, onde um católico diz para a pessoa: não, você pode ficar aí que está tranquilo. Estranho isso. É isso então que corrói a fé firme. E aí ficamos moles na fé. Não, o Senhor, como diz São Pedro na sua carta, o Senhor quer de fato confirmar nossa eleição e vocação. Não cessais de confirmar a vossa eleição e vocação, para caminhardes firmes, inabaláveis, perseverantes na fé, até que chegue o dia do Senhor, até que Ele volte. Perseverando até o fim, então vamos alcançar a salvação. O Papa João Paulo I, que só ficou 33 dias, morreu rapidamente, logo após o Papa Paulo VI, depois veio João Paulo II. Ele então disse que a fé que não é protegida, que não é defendida, ela é então roubada. Então não basta eu manter a minha fé, eu tenho que proteger a minha fé. Isso é apologética, a defesa da fé. Eu não posso aceitar. No começo da igreja também houve aconteceu assim muitos movimentos de heresia também, como hoje. E a igreja defendia. Eu também tenho que estar atento. Isso daqui, esse ensino, ele é de Deus ou não é de Deus? Isso aqui é a sã doutrina? Essa é a fé que recebemos, porque se essa fé não for passada para os jovens e para as crianças, nós vamos ter uma geração de uma fé mais ou menos. E uma fé mais ou menos é fé nenhuma. Aí é que está o problema. Não tem meia salvação. Se nós transmitirmos uma fé mais ou menos, é fé nenhuma. Uma vez eu estava em um lugar, não posso dizer, e tinha uma senhorinha muito boa. Não tem uma pessoa boa? Que pessoa boa. Aí ela dava catequese lá nesse lugar também. E dava catequese para as crianças. E ela dizia: Deus é bom. Deus é bom? Dá um joinha aí. Mas o pessoal dá um joinha em casa também. Isso. Ela fala assim: crianças, Deus é bom. Deus é bom? Isso, olha, o inferno não existe. Aí eu estou ouvindo aquela marmota. Já subiu a fúria, né? Sabe que eu já não sou, mas chamei ela no final. Senhora, vem cá, olha, se a senhora continuar dizendo que o inferno não existe, o seu lugar lá está reservado, tá? É para lá que a senhora já está indo. Eu já estou até vendo a senhora caindo lá, tá? Não vem com essa conversinha de que Deus é bom, porque isso aqui é uma heresia. Você está negando a verdade de fé. E o Papa Paulo VI disse: quem negar a existência e a eternidade do inferno e a existência do demônio, seja excomungado, porque está negando o Evangelho. Mas é que o Senhor é bom, tal. Sim, você está colocando uma afirmação para depois colocar algo que é sentimento seu. Isso não é doutrina da igreja. Você não pode ensinar, tá? Não pode ensinar. E passei logo uma penitência para ela rezar até cansar lá. Vai, né? Porque você está pecando contra o Espírito Santo, que você está conduzindo ao erro, sabendo de uma verdade, porque você simplesmente não quer. Eu não quero que ninguém vá para o inferno. Agora, dizer que ele não existe, é outra coisa. Eu não posso fazer isso. Isso é falso. E dizer que ninguém vai para lá é falso também. Porque o catecismo da igreja afirma. Então essa pregação se espalhou, muitas como essa dentro da igreja. Aí veio uma geração mole, uma geração mole de jovem e de criança, que para rezar é mole, que não sabe nem a Salve Rainha, que não sabe nem confessar, é mole mesmo. E a vida é dura para quem é mole. Aí complica, por conta dessa falsa misericórdia. Santo Agostinho já dizia: se você esconde do soldado a intensidade do combate, você não está protegendo ele, você está despreparando ele para o que está vindo.
Agora, se você fala para o soldado, olha, a coisa está feia e o que está vindo aí é chumbo grosso, ele já vai se preparar. Fala, não vai ter problema não, fica tranquilo. É isso. Meu irmão, minha irmã, de fato, conhecereis a verdade. Vamos ler nesse mês de julho, qual o nome da carta? Qual é o nome da carta? Isso, muito bem. O Senhor Jesus, Dominus Jesus. Bota lá, Senhor Jesus tem lá em português, tal. Se era bem curtinho, você vai ler essa semana, vai baixar no seu celular, né, e vai ficar lendo ali nos intervalos, né, vai cantar, Jesus Cristo é o Senhor, e não há outro Senhor nem Salvador. Isso custou a vida de muita gente, para que eu e você estivéssemos aqui. Para que tivéssemos um lugar pacífico, muita gente derramou sangue por amor a Jesus Cristo. E dizer, olhando para os mártires, que tanto faz seguir a Cristo, como não, isso seria uma violência, além de uma grande mentira. Então não podemos, tanto faz ir à missa, como não, tanto faz confessar, como não, vá pensando assim, não é assim que funciona. E nem vai ser assim no final da vida. Não, meu irmão, minha irmã, Jesus é o Senhor. Sim, tem propostas de salvação. Os homens desejam também o bem, tem as propostas de salvação em muitos lugares, mas não há outro Salvador. E a única salvação vem do Salvador, Jesus Cristo. É o que nós afirmamos.